Esse é o programa Estamos Funcionando e hoje o programa tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o ex-jogador de futebol Aloísio. Queria agradecer primeiramente a sua presença, muito obrigado por ter vindo na Rádio Nova Metrô. Eu que agradeço, um prazer. E hoje vamos conhecer um pouco mais da trajetória do Aloísio, né, que começou no Brasil de Pelotas, passou pelo Internacional e depois dois clubes que quase ninguém conhece, que é o Barcelona lá da Espanha e o Porto de Portugal, que são grandes times, campeões da Champions League e tudo mais, né? Aloísio, como é que começou a sua paixão pelo futebol? Bom dia, desde muito cedo, desde os meus 6 para 7 anos, né, em Pelotas, era fominha na bola, ele estava sempre colado com uma bola e era um sonho de um dia poder ser um profissional de futebol e a minha referência era o Brasil de Pelotas, porque é o clube onde eu morava e sempre morei perto, e meu sonho era um dia poder vestir a camisa do rubro-negro pelotense, e isso se concretizou logicamente com muito trabalho e um percurso assim bastante complicado, mas acho que no final foi vitorioso. E no momento atual você está acompanhando o Brasil de Pelotas. O que você está achando do momento atual do time que você começou a sua carreira como jogador? Eu acompanho, sim, é um clube que eu tenho um grande carinho, tenho um apreço muito grande. Foi o clube que me deu a formação, onde eu iniciei a minha carreira. É a minha cidade, e é um clube que realmente eu trago no coração e vou levar sempre, e devo muito ao Brasil pela minha carreira. E é um clube que tem crescido nos últimos 6 anos, vamos dizer assim, saindo de uma segunda divisão no Campeonato Gaúcho, no próprio Campeonato Brasileiro, onde eu almejava chegar na Série A. E acho que conseguiu uma estabilidade junto com a sua presidência e mantendo o treinador, o Rogério, durante muito tempo. Acho que é um dos treinadores mais antigos, com mais tempo, né, a nível de Brasil, num clube. Isso é bom, te dá estabilidade, e a nível do projeto é importante, porque o Brasil tinha seus objetivos e está bem lançado para chegar a uma Série A. Perfeito. E logo depois da tua passagem pelo Brasil de Pelotas, você teve a oportunidade de jogar no Internacional. Como é que foi a experiência no Inter? Conquistou títulos por aqui também? Na verdade não foi, títulos não tive a felicidade da minha geração. Haviam bons jogadores, mas a nível, no caso profissional, foi só uma vez campeão gaúcho, que foi meu primeiro ano como profissional em 84. Mas profissionalmente foi importante para mim, meu crescimento, essa base que o Inter me deu, de 2 anos nos juniores e depois 5 no profissional. Consegui melhorar como pessoa, como profissional, e aprendi muito com os profissionais que eu trabalhei, tanto jogadores como treinadores. Perfeito. E para quem não acompanhou na época o Aloísio jogar, quais eram as características tuas como jogador de futebol? Era parecido com qual o zagueiro atual hoje? Thiago Silva, um zagueiro mais eu era um misto, né? Acho que era um misto, né? De marcação e de clássico. E hoje eu me considero um jogador clássico, né? Mas nunca deixando de lado a imposição física, né? Da agressividade no bom sentido, né? Eu era um jogador que também sabia marcar, mas acho que me consideraria um jogador hoje, um jogador mais clássico. Depois, com o tempo, né, tu vai desenvolvendo algumas características e vai aprendendo também, e aperfeiçoando, no caso. Acho que no meu auge de Barcelona e até mesmo do Porto, eu fui trabalhando, né, e refinando algumas coisas. Acho que eu me cobrava também, que um zagueiro não tem que só dar chutão ou bola para frente, como há uma referência. Então eu pensava diferente, lutava um pouquinho contra isso e fazia algumas coisas assim, até mais arriscadas ali atrás, mas sempre com muito profissionalismo. Certo. Então, o senhor acredita que o seu jeito clássico de jogar futebol na linha defensiva foi o que chamou a atenção do Barcelona para te contratar? Como é que surgiu essa sua contratação pelo time do Barcelona depois do Inter? Acredito que sim. Acho que o aspecto técnico com a característica de um jogador. No caso, nós jogamos um torneio fora, foi na Escócia. O Inter fez uma excursão, nós jogamos um torneio
onde era o Inter, Real Sociedade, Glasgow Rangers, que é o dono da casa, né, o organizador do torneio, e o Ajax. Na época o Ajax era um grande time com o Cruyff, falecido Cruyff, o treinador, com Rijkaard, de muitos grandes jogadores. Era uma potência, na verdade. E nós disputamos esse torneio, nós eliminamos o time da casa, o Glasgow Rangers, e fomos à final contra o Ajax. Nós vencemos o Ajax 2-1 e vencemos bem. É um jogo bastante difícil, mas tivemos todo o mérito. O time jogou muito, muito bem e eu me destaquei. Um ano depois, o Cruyff volta ao Barcelona como treinador, né? E nesse meio tempo estou na seleção olímpica. E ele faz um time praticamente novo, né? E lembrou de mim, né? Porque eles jogavam com três zagueiros, né? Naquela época, e eu normalmente era o homem da sobra no Inter, né? Então as minhas características, logicamente que o jogo que eu fiz, que nós fizemos, né, chamou a atenção do Barcelona naquela época. E tu não se deslumbrou com essa oportunidade de jogar no Barcelona, que desde aquela época já era um grande clube, sair do país? Tu não sentiu medo? Qual foi a sensação que tu sentiu em trocar de país e ir para uma cultura totalmente diferente da nossa? Então, essa transição, uma troca de clube de cidade, né? Eu quando vim para Porto Alegre, né, do Brasil de Pelotas, estamos a 280 quilômetros, eu já senti uma diferença, né, saindo do Brasil. Para um clube como o Inter, né, mesmo nos juniores, era uma diferença muito, muito grande. Mas isso faz parte de uma carreira, aquilo que tu almeja para que tu possa chegar a patamares maiores, né? Acho que é importante, e eu trabalhei para isso, né? Queria com certeza chegar no Inter e meu sonho era jogar na seleção. Então, saindo do Inter para o Barcelona, obviamente é uma diferença muito grande. O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, acho que está entre os 4 maiores do mundo. Então realmente foi um choque assim bem grande, mas uma alegria muito enorme pelo fato de ter conquistado meu espaço profissionalmente, poder dar esse salto, né, para um grande clube da Europa, e foi realmente foi das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Perfeito. E a oportunidade na seleção brasileira para disputar as Olimpíadas, ela surgiu entre o Barcelona e o Internacional? Foi naquele período que participou das Olimpíadas? Sim, foi. Na verdade, a seleção brasileira, tive a felicidade de, bem cedo, assim, desde os 17, né, participar em campeonatos juvenis, né, campeonato 83, a gente foi campeão sul-americano e campeão mundial no México, que era praticamente o mesmo time, com uma geração de grandes jogadores, Bebeto na época, Dunga, o Tafarel, se não me engano, o Jorginho, havia uma série de grandes jogadores. Jair Pereira era o treinador. E então eu sempre estive na seleção, né? Logicamente que o meu sonho, minha vontade era disputar um mundial, isso nunca aconteceu. Mas as Olimpíadas foram importantes para mim. Eu já tinha feito alguns jogos amistosos, né, com a seleção principal, e para mim o ponto mais alto da minha carreira a nível de seleção foi chegar participar de umas Olimpíadas e infelizmente não conseguimos a medalha de ouro, mas nós fomos prata em Seul. O que é diferente no Barcelona dos outros clubes? Olha, Barcelona costuma dizer lá, as pessoas da cidade, a imprensa, né, o próprio slogan do clube diz que o Barcelona é mais que um clube, né? Barcelona é mais que um clube, ou seja, envolve uma série de coisas assim, que realmente o fazem diferente e grande. É difícil assim explicar, logicamente que quem vive assim o clima, quem vive o dia a dia, não somente os jogadores, mas os próprios adeptos, os próprios torcedores que vivem o dia do Barcelona realmente notam que é um clube diferente. Acho que isso não somente pela sua grandiosidade, mas pela forma que os adeptos, que os torcedores vivem o clube, a generosidade dos torcedores, o carinho pelos atletas, pelos profissionais, mesmo quando o time joga mal ou quando se perde, eles aplaudem, que é uma coisa muito difícil assim, né, hoje em dia para um torcedor, né, que é sempre os resultados, que é sempre as vitórias, mas eles tratam com muito carinho os seus profissionais. E tinha bastante brasileiros quando tu chegou lá? Ou só tinha espanhol, daí tu tinha que aprender a língua? Como é que foi para se adaptar na cidade?
Então, meu espanhol era fraco, né? Meu espanhol é aqui da fronteira. Tá bom. E obviamente que eu tive que aprender e comprei um dicionário. E o dia a dia ali, os jornais, via televisão. E o convívio com os companheiros também, na concentração, fizeram com que eu tivesse mais facilidade na língua. E contar que em Barcelona se fala o catalão, né? Mas eu teve uma época que dei uma entrevista, eu falei que ia aprender primeiro o catalão e depois o espanhol. Os caras deram risada comigo porque era impossível, né? Sim. Mas foi fácil. Eu fiquei 2 anos no Barcelona, meu primeiro ano foi de adaptação, mas também peguei um grupo muito bom, jogadores que vinham de outros clubes. E tive essa facilidade para aprender a língua, obviamente que me dediquei um pouquinho ao estudar, né? Na verdade que era importante, mas não tive problemas nesse sentido. Perfeito. Esse é o Aloysio, né? Ex-jogador de futebol, com muita história para contar aqui na Rádio Nova Metrô. Participou, fez parte do time do Brasil de Pelotas, do Internacional, Seleção Brasileira, Barcelona. E depois desse período no Barcelona, surgiu a oportunidade de jogar no Porto, né? Lá de Portugal. Percebe-se também, não sei se é impressão minha, Luiz, que o teu português está um português de Portugal, não está mais o português nosso aqui do brasileiro, né? Foi muito tempo? Foi 11 temporadas lá em Portugal? Foram 11 temporadas como jogador, depois mais... Na verdade eu fiquei 18 anos em Portugal, né? São 20 anos que eu fiquei fora, 2 anos em Barcelona, e foram 18, né, em Portugal. A gente pega um pouquinho o sotaque, algumas palavras. E o Porto foi uma outra fase da minha vida, da minha carreira, saindo do Barcelona. E eu fui com 25, né, para o Barcelona, e fui para o Porto com 27, estava no auge assim, da idade da minha carreira. Relutei um pouco, né, quando soube do interesse do Porto, porque meu objetivo não era ir para Portugal. E estando num clube grande como é o Barcelona, obviamente apareceram alguns convites, também que não interessaram naquela época. E houve uma oportunidade de ir por empréstimo para o Montpellier, da França, que é o campeonato francês. Eu assistia e gostava muito, como gosto do campeonato francês. Então surgiu essa oportunidade de emprestar para o Montpellier. E conversei com o presidente, mas não houve acerto entre as direções. Então surgiu o Porto, também fazendo um pouco aquilo que tinha acontecido no Barcelona, renovando o seu plantel, o retorno de um treinador que tinha sido campeão em 87 com o Porto, campeão da Liga dos Campeões. Ele regressou da França para Portugal e fez um time novo. E colocou meu nome na lista das prioridades e não foi assim, muito fácil assim, a negociação com o Porto, porque eu já sabia que não ia ficar, já tinha falado com o treinador, ele tinha falado comigo, então eu tinha uma viagem marcada para o Brasil, para Porto Alegre, e eles chegaram lá numa sexta-feira, numa quinta, né? E durou um pouquinho assim essa negociação, mas acabei decidindo pelo Porto, né? É um clube grande também, e acho que fiz uma boa opção, e não me arrependo até hoje. Naquela época, Aloysio, as decisões de clubes era muito do jogador, ou o empresário também era muito envolvido nessas tuas decisões naquela época já? Então, é curioso, né? Eu nunca tive empresário. Eu tive um empresário, e quando eu fui para Barcelona, quem negociou meu contrato foi um amigo meu, que é meu compadre. Ele que negociou meu contrato, eu não tinha empresário naquela época. E depois, do Barcelona para o Porto, foi um empresário, um espanhol, que fez a negociação, fez o meu contrato. E curioso que eu fiz 2 anos de contrato com ele, assinei 2 anos de contrato com esse empresário. E na assinatura do meu contrato no Porto, já naquele dia eu já briguei meio que briguei com o empresário. E eu fui vê-lo 3 anos depois, ou seja, praticamente não tive empresário. Então os meus contratos depois no Porto fui eu praticamente que fiz, ou seja, fui eu que fiz. Mas é importante para intermediar hoje em dia contratos, e não somente tem contratos de imagem, uma série de coisas que envolve hoje. É importante ter uma pessoa de confiança que possa responder por ti nessa situação. Como foi a tua experiência no Porto como jogador?
No Porto eu consegui estabilidade, né? Estabilidade profissional, pelo fato de um país que se falava português, não o nosso português que é bem diferente. Depois eu quero saber as palavras diferentes aí. Muito diferente. E foi um clube que me deu condições, né, para trabalhar, me ofereceu condições para a família também, estabilidade. Tinha muitos colegas já que jogavam ali em Portugal, facilitou também, a língua facilitou obviamente. Essa adaptação, carinho também pela recepção dos torcedores. Eu vinha do Barcelona e então criou-se aquela coisa, bem do Barcelona para o Porto, né? Não era normal naquela época um jogador. E no Porto eu consegui conquistas, né, pessoais, assim, no nível profissional, desportivamente falando, títulos, né, que no Barcelona pelo pouco tempo eu não consegui. E a estabilidade, como eu te falei, é estabilidade profissional. Eu fiquei 11 temporadas, né, no clube. E foram anos maravilhosos. Me realizei como atleta. Eu sou o terceiro jogador do clube com mais jogos, né? No Porto, aliás. Sou o terceiro, os dois, só um goleiro, que é o Vitor Bahia, e o João Pinto, que era o antigo capitão. E eu sou o terceiro jogador com mais jogos. Isso para mim é motivo de orgulho, né? Pelo fato de ter conseguido essa façanha e também sempre levar o nome do nosso país, do estado, da minha cidade, né? Para onde eu andava, sempre falo do Brasil de Pelotas, falo entre os clubes que eu tinha jogado, né? E para mim também era motivo de orgulho. Certo. E na oportunidade que tu teve de jogar no Porto, né? 11 temporadas lá, tu fez grandes amigos, colegas de trabalho lá. Eu gostaria que tu falasse para nós quais os jogadores que tu conviveu, quais os jogadores que tu tem boas histórias para contar, como é que foi essa experiência na Europa? São muitos anos, até voltando um pouquinho atrás do Barcelona, eu fiquei 2 anos, né, só, mas parece que eu fiquei lá muito mais tempo, né, que eu fiz amizades com pessoas fora do clube, ou seja, famílias que eu conheci, que eram torcedores do Barcelona. A gente teve uma amizade até hoje, mantenho esse contato. Quando eu vou a Barcelona, sempre fico na casa dessas pessoas, isso é bom, né? E tenho muitos amigos no futebol, tu conhece muitas pessoas, o importante é manter esse contato, mesmo que cada um tem a sua profissão, as suas funções, eles até saem do país, mas hoje em dia a tecnologia, né, não impede que tu não mantenha o contato, acho que facilita bastante. E eu fiquei 11 anos no Porto, como eu te falei, e fui ficando, né? Fui ficando, o pessoal ficava 1 ano, ficava 2, ia embora, e eu fui ficando. Foi assim a minha história. Depois eu devo contar aqui uma história assim, bem curiosa, assim. E muitos brasileiros no Porto, muito estrangeiro, muito jogador africano, iugoslavo, romeno, marroquino. Eu joguei com tudo que que tipo de jogador, ou seja, forma de jogar e também nacionalidade. Foi muito interessante, que tu aprendeu um pouquinho uma língua de uma da outra. E foi muito bom esses anos todos. E eu fui ficando, como eu dizia, eu fiquei 11 anos. E conheci muita gente, ainda joguei com o Deco, que na época foi pro Porto com 19 anos, muito jovem. Joguei com o Emerson, que jogou no Flamengo, no meio campo. Joguei com o Doriva, que hoje é treinador. O Argel, cheguei a jogar com o Argel, que o Argel foi pro Porto também, mas depois não ficou muito tempo. Fazer uma boa dupla de zaga com o Argel? O Argel, na verdade, não cheguei a jogar com o Argel. Depois eu posso até contar, o Argel foi assim, o Argel foi contratado... na época ele tinha 20 e poucos anos, muito novo, fez um contrato longo e tal. E assim, eu parei com 37 anos. E eu era um dos capitães, parei com 37, só que jogando. Estava bem e tal. Então, o que é normal, a direção, o treinador já vão tentando ver um jogador para substituir, um jogador mais jovem, bem que se adapte. Mas o Argel, eu tô falando do Argel, mas passaram muitos jogadores lá que, tipo, esse aí vem para me substituir e tal, né? Porque eu não tô falando isso porque me vangloriar, mas eu já estava lá e estava bem, estava jogando, tipo, tava, vamos chamar o velhote, velhinho, tá, mas eu parei com 37 bem, sabe? Eu achava muito curioso, eu ficava
continuava trabalhando sempre, né? E nunca, as poucas vezes que eu fiquei no banco, eu sempre aceitei a decisão do treinador. E o Argel foi um desses casos. Ele foi contratado e chegou no Porto já com encontrou tipo dois jogadores que já estavam, que era o meu capitão, o Jorge Costa, que era um português, que era o capitão naquela época, e nós já estávamos jogando muito tempo juntos, né? E o Argel fui contratado para jogar lá do direito. Lá direito era o Jorge Costa. E eu joguei sempre do lado esquerdo. Só que ele fez um jogo, até marcou um gol, acho que fez uns 3 jogos assim titulares. Depois ele se machucou, eu estava no banco, aí eu voltei a jogar, aí não saí mais, né? Porque eu já era titular, mas só que não teve hipótese dele jogar mais. E o Argel acabou por pedir para vir embora, né? Decidiu um contrato, ele pediu para vir embora porque viu que não ia jogar lá. Então essa é uma das muitas curiosidades. Mas eu joguei com muitos jogadores, não somente brasileiros, mas eu tenho amizade com muitos e contato com muitos até hoje. E um tal de José Mourinho, já ouviu falar? Como é que foi Já. esse rapaz lá em Portugal? Lá? Vocês chegaram a conviver algum tempo lá no Porto? Então, o Zé, eu chamo ele de Zé, o pai foi treinador, né? Foi treinador, ele seguiu as pegadas do pai, né? Ele andava sempre no vestiário, ele é de Setúbal. E o Mourinho trabalhava no Sporting, né, de Lisboa, juntamente com o Bob Robson, o antigo treinador, que já faleceu. Era o auxiliar do Bob Robson, auxiliar e tradutor. E ele foi pro Porto com o Bob Robson como auxiliar, e eu ainda era jogador. Então, nosso contato começou aí, né? Eles ficaram 2 anos no Porto, depois eles foram para Barcelona. Então, o meu contato com o Zé foi a partir desse tempo que ele veio para o Porto como auxiliar. Ele fica no Barcelona lá, acho que 3 ou 4 anos, e depois regressa para a União de Leiria, que é um time pequeno. Fez um bom trabalho, aí foi contratado pelo Porto, né? Aí eu já estava como auxiliar, já tinha parado de jogar, eu parei em 2000, 2001, e o Mourinho assumiu a metade da temporada, que esse ano já não tínhamos hipótese de ganhar o título, porque foi o Sport que ganhou esse ano. Ele assumiu, então meu contato profissional com o Mourinho foi a partir daí. Eu era auxiliar, e fui auxiliar dele durante 2 anos e meio, 3 anos, na verdade, né? Trabalhei na comissão com ele, e foi um tempo excelente para mim, profissionalmente e pessoalmente falando. Um cara muito sério, muito convicto daquilo que sabe, que faz, e com uma personalidade muito forte, e tirando o trabalho de campo, tá, cobra muito, e eu aprendi muito com ele. E como auxiliar, como treinador, eu ganhei os títulos que eu não ganhei como jogador. Ou seja, no Barcelona eu ganhei uma Taça do Rei, não fui campeão espanhol, e ganhei uma extinta, que era a Taça das Taças, na UEFA, no caso, né? Sim. Nós jogamos contra a Sampdoria. Então, meu título europeu com o Barcelona. E com o Porto, nós tivemos, o meu máximo foi chegamos às quartas de finais, né? E depois nós apanhamos o Barcelona, que era o Barcelona, não tivemos hipótese. E como treinador, pronto, foi onde eu consegui as conquistas, né, a nível da Taça UEFA, e a Champions, e a Intercontinental, que o Mourinho já tinha saído. Mas com ele foi foram 2 anos, na verdade, espetaculares, que o Porto conseguiu ultrapassar, tipo assim, nas apostas, tinha o Manchester, tinha o próprio Barcelona, e tinha grandes clubes, né? E o Porto, com uma ótima equipe que ele montou, conseguiu surpreender tudo e todos, e fomos campeões da Taça UEFA contra o Celtic de Glasgow em Sevilha, e campeão da Champions contra o Mônaco. Exatamente. Essa é um pouco da história de Aloísio, né, que tem muita história para contar, viveu tudo do mundo do futebol. E eu gostaria de saber também se ele está acompanhando o Manchester United agora que o José Mourinho está treinando lá. E o que tu está achando do time dele atual? O que tu está achando que pode mudar lá para conquistar um título, né? José Mourinho é seu amigo, trabalhou junto com você aí, né? Eu acompanho os jogos, não vejo sempre, obviamente. Pronto, é um grande clube, e é realmente uma grande responsabilidade para o Zé treinar
o Manchester e como era o Chelsea, mas o Manchester tem um histórico maior, né? E a nível de títulos, pela sua história, os jogadores que passaram ali, os treinadores que passaram, é uma grande responsabilidade. E acho que não mudou a forma de jogar. Acho que eu estava vendo o jogo outro dia, mantém-se a forma de jogar aquilo que o Mourinho coloca. Dizem que ele é um pouco retranqueiro, joga para não sofrer gol e tal, mas ele tem, como eu te falei, tem a convicção do seu trabalho e procura trabalhar também dentro das características dos jogadores que ele tem, e procura manter o seu modelo de jogo. E torcendo sempre para que as coisas corram bem para o Mourinho e a sua comissão técnica também, que tem 2 portugueses, né, que são colegas meus também, para que eles possam esse ano aí levantar pelo menos um caneco aí, né, no Manchester. Tá certo. E outra pergunta que eu tenho para te fazer também, Luiz, tu participou tanto do campeonato espanhol e participou do campeonato português também. Eu gostaria de saber da tua opinião, né? Qual é o campeonato mais equilibrado desses dois? Se mudou alguma coisa daqueles anos para cá? Porque hoje a gente vê Real Madrid, Barcelona sempre na frente, né? Não tem uma competitividade. Sim. Qual é a sua opinião sobre esses dois campeonatos? Qual é o mais equilibrado? Eu acho que o espanhol é mais equilibrado, pelo fato dos times médios e pequenos, talvez pelo poder aquisitivo dos clubes, né, trazerem jogadores com um nível bem alto, jogadores de seleção. Em relação a Portugal, já a Liga, os clubes não têm tanto dinheiro, tanto poder econômico, ou seja, são os 3 grandes que conseguem contratar jogadores acima da média, e depois temos mais 2 clubes, talvez, o Braga, que disputa a Taça UEFA, que é um clube estável, que é um grande clube, que já tem um poder aquisitivo bom. Temos o Guimarães, que já em tempos já disputou a Taça UEFA, tem feito bons campeonatos, mas eu aposto sempre em jogadores jovens que não estão assim, não são conhecidos, que o valor de salário ainda não é grande, né? Se valoriza no clube depois normalmente para vender. Mas o Campeonato Português nos últimos 4 anos melhorou bastante, a Primeira Liga, até a segunda Série B, no caso, pelo fato de ter as equipes B, no caso Porto, Benfica, Sporting e Braga, e o Guimarães tem equipes B. Então isso também te dá uma qualidade maior, mas a nível da Série A, acho que o Portugal melhorou bastante, o campeonato está mais nivelado, mas está um pouco longe ainda daquilo que é o Campeonato Espanhol, pelos motivos que eu falei. Acho que o poder aquisitivo é importante. Então, na Espanha se consegue contratar jogadores com uma mais-valia, com poder tecnicamente falando, né, melhores do que em Portugal. Perfeito. E, Aloysio, agora, depois que tu deixou de ser jogador de futebol, tu continua trabalhando com jogador de futebol, com o futebol em si, né? Quais são teus projetos futuros agora no futebol? Então, eu sempre tive ligado no futebol, né? Eu sempre fiquei como na parte de treino, ou seja, na parte técnica no campo, né? Como eu parei de jogar, assumi logo essa função de auxiliar. Foram uns 6, 7 anos. Treinei 2 times em Portugal, treinei o Porto B em 2006, depois treinei um time da segunda divisão, estive no Braga como auxiliar, depois aqui no Caxias durante 4 meses e meio, né? Depois 2 vezes como diretor de futebol, uma aqui no Porto Alegre 2 anos e meio e uma em Portugal no Gil Vicente Futebol Clube, uma temporada. Mas o meu sonho, a minha vontade, eu sempre interrompi por um motivo ou outro, e a minha paixão, minha vontade é o campo sempre, né? Eu me formei lá em Portugal nessa área, né? Fiz cursos lá e acho que tenho condições, né, e conhecimento para poder
assumir um clube. Acho que esse é meu para 2017 esse é meu objetivo e espero em breve estar treinando em algum clube. Tá certo. Esse aí foi o nosso entrevistado hoje. Vai ter mais o segundo bloco agora com o Aloísio, né? Agora, antes de chamar o segundo bloco, a gente sempre toca uma musiquinha aqui, né, Aloísio? Aí eu tenho uma pergunta para te fazer, se tu gosta de fado ou se tu gosta de samba, né? Porque agora eu te coloquei numa ruim agora. Eu quero saber se tu ouve os fados lá de Portugal. Não, gosto do fado, não do fado tradicional. Que é bem melancólico e bem triste. Uma música bonita, que é um pouquinho a história algumas histórias, né, na verdade, do país e falar de amores, de saudade, o que foi no navio, tal. É uma música bonita, né? Mas fado tradicional é bastante melancólico, um pouquinho triste, né? Não que eu não goste, mas eu prefiro um outro tipo de fado, que é um fado mais cantada, tal. Mas eu ainda fico com samba. Tá certo. Vamos tocar um samba aqui, que depois no segundo bloco a gente vai ter mais perguntas para o Aloísio. Convido a todos para participar através do WhatsApp. Pode mandar sua pergunta também no 51 980 228 228. Pedir também para o Aloísio avisar o pessoal lá de Portugal que através do www.radionovametro.com.br pode estar assistindo agora lá a tua entrevista, pode estar ouvindo, né? Porque a rádio é para o Brasil e para o mundo todo também. Vamos tocar um samba aqui, um pagode, porque o fado ainda a gente não tem aqui, mas a gente vai procurar o fado aqui para tocar depois, um fado pro Aloísio, né? Mas vamos tocar um samba aqui e depois nós voltamos no segundo bloco. Tá certo, pessoal? É isso aí, o programa Estamos Funcionando todo sábado a partir do meio-dia.